projeto que você personalizou e depois recortar na Silhouette é um dos recursos mais fantásticos dessa máquina. E é nesse exercício prático que nós vamos aprender a abrir um arquivo, fazer uma personalização básica numa caixinha, imprimir e depois recortar em volta deste desenho. Para esse exercício eu vou utilizar a caixinha Milk. Ela é uma das caixinhas mais utilizadas por quem trabalha com papelaria personalizada. Eu preparei um arquivo de caixinha que inclusive está na loja da Silhouette América, que ela tem um fundo de encaixe, ela é perfeitinha. A montagem dela fica ótima e é este desenhozinho aqui. Você pode adquirir pela loja da Silhouette América ou pelo meu site, nilmaraquintela.com.br. Em ambos os sites você vai encontrar essa mesma caixinha. Basta procurar por Milk Box na Silhouette Design Store ou Caixa Milk na minha loja. Para abri-la, eu vou dar um duplo clique no arquivo e já vai aparecer para mim o arquivo todo aberto, bonitinho, para eu, se for do meu interesse, cortar apenas ou personalizar para depois imprimir e cortar em seguida na Silhouette. O primeiro cuidado que a gente deve tomar quando nós vamos fazer um projeto de impressão e depois recorte é a configuração da página. Vocês estão vendo que essa página está ocupando toda a minha base de corte. Caso você vá imprimir em um papel com este tamanhão todo aqui, que é mais ou menos 30,5 por 30,5 centímetros, pode manter dessa forma a sua configuração de página. Mas no meu caso, e na grande maioria de vocês, a gente vai imprimir num tamanho de papel com o formato A4. E onde que eu vou para configurar esse formato de papel para o formato A4? Eu vou abrir o meu painel de configuração de página e em extensão eu já vou colocar o tamanho A4. Já existe uma pré-definição de tamanho de página para o formato A4. Caso não tivesse essa pré-definição de tamanho A4, eu teria que colocar um valor específico de largura e altura com os tamanhos do papel que eu fosse recortar. Aproveitando que a gente está falando deste formato, né, desta extensão A4, eu lembro vocês o seguinte: as mídias Silhouette, as mídias da marca Silhouette, por exemplo, papel para tatuagem, papel adesivo imprimível dourado, papel adesivo imprimível prateado, o canvas, as mídias da marca Silhouette, elas não têm o tamanho A4. Se vocês forem imprimir e recortar, ou até mesmo apenas recortar uma mídia Silhouette, você não vai escolher o formato A4. Você vai escolher o formato tabloide. Muita atenção nesse detalhe, porque principalmente em projetos de impressão e recorte, a configuração de página é essencial. Se você configura a página com um tamanho diferente do papel que você vai imprimir e depois recortar, a chance de dar erro na hora do seu corte é muito grande. Então, muita atenção nisso. Se você for utilizar uma mídia da marca Silhouette, o formato é tabloide. Como eu, no caso, e a grande maioria de vocês, vai imprimir em um papel de formato A4, eu vou colocar o meu formato A4. Note que, como padrão, a orientação do meu papel está retrato. Como a minha caixinha está na horizontal, o meu molde ele é larguinho, ele é horizontal, eu vou deixar a minha orientação paisagem, vou posicionar o meu desenho dentro da minha área de corte. Se eu fosse apenas recortar, sem fazer uma impressão, meu arquivo já estaria pronto. Eu já poderia escolher o papel que eu quisesse fazer o recorte, já colocar na minha Silhouette e cortar, que ele ia cortar lindamente. Mas aqui no nosso exercício, a gente quer o quê? A gente quer personalizar essa embalagem, imprimir essa embalagem personalizada para depois recortar na máquina. Então, o nosso próximo passo é o quê? É personalizá-la. Como é um exercício, o nosso primeiro exercício de personalização de caixinha, eu vou fazer uma personalização bem básica, mas partindo desse princípio, você pode personalizar, fazer caixinhas mais elaboradas. A primeira customização que eu vou fazer nessa minha caixinha é colocar uma textura, um papel digital dentro dessa embalagem. E para isso, você pode comprar texturas, padrões de preenchimento na Silhouette Design Store ou comprar papéis de kits digitais. O papel que eu vou utilizar é um papel do meu kit carrossel, ok? Esse papelzinho aqui. Ele é bem bonitinho, ó, ele tem... É como se fosse um papel milimetrado, um papel quadriculado, mas com uma rotação. Ao invés de quadradinhos, ficam losanguinhos. É bem bonitinho. E eu vou utilizar esse papel como fundo dessa minha embalagem. Para eu colocar esse papel aqui dentro do meu documento, é muito fácil. Eu já abri minha pasta, externamente mesmo, ao Silhouette Studio, essa é a forma que eu acho mais fácil. Vou clicar na imagem que eu quero abrir dentro do programa, clico e arrasto em direção ao software. Pronto.
Aqui eu tenho a textura que eu quero utilizar, só que ela veio gigante, enorme. O que eu vou fazer? Eu vou selecioná-la e vou diminuir o tamanho dela. A forma que eu acho mais fácil para diminuir o tamanho desse meu desenho é abrindo a minha janela de dimensionar. Eu vou abrir aqui o painel transformar, clico neste íconezinho aqui que é de dimensionar e vou clicar aqui em 33% para já diminuir bastante o tamanho do meu desenho. Vai diminuir para 1/3 do tamanho dele, ó. Já está bem menor. E aí agora eu já consigo diminuir manualmente. Note que o meu papel está em cima da minha embalagem, eu não estou conseguindo ver meu desenho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse papel atrás para eu ver o limite de corte no meu desenho. Como que eu faço para colocar esse papel atrás? Ele já está selecionado, eu vou clicar com o botão direito e em seguida enviar para trás. Pronto, eu já consigo visualizar a minha embalagem. Do jeito que está aqui, se eu imprimir e mandar cortar, vocês sabiam que já dá certo? Do jeitinho que está aqui. Como essa minha textura, esse meu papel digital já está ocupando quase que toda a minha área de corte, quase que todo o meu papel, se eu imprimir, eu vou basicamente imprimir toda a textura no meu papel. Quando eu cortar, dificilmente vai cortar errado, porque a silhuete, para ela dar um erro deste tanto aqui que está aparecendo aqui, um erro de deslocamento de corte deste tanto é muito grande, então dificilmente o seu corte vai sair errado. Só que eu não quero apenas fazer uma personalização com esse padrão. Eu quero também colocar aqui uns desenhozinhos e a partir do momento que eu começo a colocar informações em locais específicos da minha embalagem, eu preciso tomar mais cuidado. Se você fosse apenas cortar um arquivo impresso de um papelzinho, igual tá aqui, você imprimiria do jeito que tá aqui. Só que teria os contras, que é o quê? Você vai gastar um monte de tinta para imprimir essas áreas que não tem necessidade. Ela tem que estar presente apenas em volta da minha embalagem, correto? Meu próximo passo é colocar essa textura, esse meu papel, já que eu vou fazer outras personalizações e eu quero economizar tinta, eu quero colocar esse meu papel apenas na área da minha caixinha. Eu poderia incluir esse papel dentro da minha caixinha? Poderia. Mas nesse exercício eu vou aproveitar para falar de uma outra coisa para vocês. Vou arrastar essa minha texturinha aqui para eu explicar melhor. Eu vou colocar um preenchimento, só em caráter de exemplo, para explicar um detalhezinho para vocês. Se eu coloco um preenchimento, um padrão de preenchimento, um gradiente, não importa. Se eu coloco um preenchimento em uma embalagem, vocês concordam que esse preenchimento ele está exatamente no limite do meu recorte? Você concorda? Tá aqui, você tá vendo, certo? E na hora que a silhuete for cortar, o que acontece se ela errar coisa assim de meio milímetro para o lado? O que acontece com o nosso arquivo? Meio milímetro, coisinha pouca assim, sabe? Menos que meio milímetro, 0,2 milímetros. O que acontece? Vai ficar uma margenzinha branca no nosso projeto. E poxa, não é isso que a gente quer, né? Imagina numa área exposta, né? Tipo aqui em cima, onde fica bem em cima do arquivo. Pô, não fica legal uma borda branca. A gente tá com uma máquina de precisão ali, querendo fazer um projeto top, e às vezes pode acontecer de 0,2 milímetros. Isso é comum em qualquer máquina de corte. Seja plotter de recorte ou até mesmo na indústria gráfica. É comum errar coisa de meio milímetro. Qual é o recurso que a gente utiliza para a gente colocar, seja um preenchimento ou seja um padrão de preenchimento num desenho, para termos o mínimo de problema possível, para que não ocorra ou evitar assim ao máximo que ocorra esse tipo de problema, né, no nosso projeto, né, recortar e ficar uma bordazinha branca. Existe um recurso, uma técnica muito comum na indústria gráfica que se chama sangria. O que é a sangria? A sangria é nós criarmos um outro desenho com o mesmo formato desse aqui, que a gente está trabalhando, mas um pouquinho mais deslocado, um pouco mais gordinho, um pouquinho maior de todos os lados. E aí a gente coloca o preenchimento neste desenhozinho mais gordinho. Daí, como esse desenho é mais gordinho, na hora de cortar, se ele cortar um pouquinho para fora, não tem problema, porque nós temos essa sangria, esse desenho maior por trás desse nosso arquivo, com preenchimento, e que, se a máquina cortar um pouquinho fora, ele não vai deixar aparecer aquela bordazinha branca. Vamos fazer? Que aí vocês vão entender melhor. Só eu falando pode ser que fique um pouco confuso. O que eu vou fazer para fazer essa tal dessa sangria aqui nesse meu projeto? Eu vou selecionar a minha embalagem, vou abrir o meu painel deslocar, clicando neste íconezinho aqui, e com o meu desenho selecionado,
Eu vou clicar em deslocar. Pronto. O que ele está fazendo? Ele está criando um novo desenhozinho em volta de tudo que está selecionado. Como o meu desenho ele está agrupado, tanto a minha linha de corte, como as minhas linhas de dobra, né, quanto esses detalhezinhos, como está tudo selecionado, ele está deslocando tudo. Mas não se preocupa, porque assim que eu clicar em aplicar, tudo isso aqui vai sumir. Toda essa área de dentro some, só vai ficar a linha mais externa. É possível eu mudar essa distância de deslocamento, mas eu vou manter esse valor de 0,2 que já é suficiente. Dificilmente a máquina vai errar mais que 0,2 centímetros, que é 2 milímetros. Se ela errar esse tanto, sinal que ocorreu alguma coisa de errado com o seu processo de impressão e recorte. Eu vou clicar em aplicar. E quando eu clico em aplicar, ó, tá vendo? Sumiu tudo. Não tinha necessidade. Como eu fiz a sangria, eu não desagrupei e selecionei apenas a linha de corte, porque eu iria fazer sangria. Agora, se você não fosse fazer sangria, nós teríamos que desagrupar o nosso projeto, selecionar apenas a linha de corte mesmo, para depois aplicar esse preenchimento. E o que eu vou fazer em seguida? Eu vou pegar esse meu preenchimento e vou posicionar do jeitinho que eu quero que ele fique na minha sangria. Vou dar uma diminuída nele, que eu quero que ele fique bem miudinho, com o tamanho exato da minha sangria. Tá vendo? Ele não tá menor que a minha sangria, tá exatamente aí na largura da sangria, um pouquinho a mais. E agora eu vou dar um comando dentro do software para que esse meu papel digital ele fique apenas dentro da minha sangria. E como que eu faço isso? Se eu fosse colocar um preenchimento, eu selecionaria, abriria meu painel, né, de preenchimento e colocaria uma cor. Inclusive, se você tivesse essa textura, eu tenho essa textura dentro do painel, vou mostrar para vocês. Eu selecionaria apenas a minha sangria, ó, selecionei apenas a sangria, abro o meu painel de padrão de preenchimento e escolheria a textura de minha escolha. Eu tenho esse papel, como ele também tem na Silhouette Design Store, quando você compra um papel dentro da Silhouette Design Store, ele já vai automaticamente para sua paleta padrões. Então, se eu quisesse colocar um papel do meu menu de padrão de preenchimento, eu selecionaria a sangria e clicaria nesse íconezinho aqui, ó. Super fácil, já coloquei o preenchimento na sangria. Mas se o meu papel digital não tiver ali no meu padrão de preenchimento, também não tem problema. Eu vou desfazer essa ação para voltar a ficar transparente e vamos fazer de uma outra forma agora. A gente vai colocar esse papel que estava no nosso computador e vamos inserir aqui nessa sangria. Também é super simples. Como que eu faço? Eu vou posicionar, já posicionei, tá aqui em relação à sangria. Vou abrir o meu painel modificar, que é esse símbolozinho aqui. Vou selecionar o padrão de preenchimento mais a minha sangria, ó. Viram que apareceu um quadrado do lado de fora e um outro quadradinho aqui dentro? Se eu continuasse clicando e arrastando, vai selecionar a caixa também, ó. Tá vendo? Um terceiro quadradinho aparecendo. Mas eu só quero o meu padrão de preenchimento, a minha textura e a minha sangria. Pronto, selecionei os dois e vou clicar em interseccionar. Quando eu clicar em interseccionar, vai permanecer apenas a interseção dessas duas formas. Pronto. Mesmo efeito de eu ter utilizado a imagem dentro do meu padrão de preenchimento. Posso imprimir e recortar a caixinha do jeito que está aqui? Pode. Diferente da outra, ó, eu economizei bastante área. Ó, não vou mais ter aquele uso de tinta desnecessário. Vocês concordam comigo? E ainda tem essa areazinha de segurança que é a minha sangria. Se a minha silhuete for recortar essa minha área de corte, agora se ela errar um pouquinho, não tem mais problema. Não vai aparecer aquela bordinha branca feiosa, não é mesmo? Agora a gente vai continuar personalizando essa nossa embalagem. Os desenhos que eu vou utilizar também tem na loja da Silhouette Design Store e na loja nilmaraquintela.com.br. São esses clipartzinhos aqui. Se você tivesse comprado na Silhouette Design Store, estaria na sua biblioteca. Caso adquira pela loja ou por qualquer outra loja que venda arquivos digitais, não estará dentro da sua biblioteca. Então você tem que abrir a pastinha no seu computador, clicar no desenho que você deseja e arrastar em direção ao software. Os elementos que eu vou utilizar vão ser esse cavalinho, ó, clique e arrasta, ó, tá vendo como é facinho? E esse framezinho. E agora é criatividade, tá, gente? Eu vou fazer uma coisa bem básica mesmo, vou diminuir esse meu cavalinho para colocar ele nessa lateral. Vou abrir o meu painel replicar e clicar em refletir, de forma a fazer uma cópia refletindo esse meu cavalinho.
Vou clicar e arrastar com o Shift pressionado para ele se mover grudando aí na base. Ó. Quando eu clico e arrasto com o Shift pressionado, ele arrasta alinhado. Se eu arrasto sem o Shift, ele não vai alinhadinho, ele fica tortinho, tá? Então eu vou clicar e arrastar com o Shift pressionado para ele ir alinhadinho. E já tenho aí o meu cavalinho na outra face da minha embalagem. Essa aqui vai ser a frente e essas aqui serão as laterais. E na frente e no fundo, esse framezinho que eu vou personalizar agora. Diminuo de tamanho. Esse frame, eu vou colocar ele chapado aqui dentro da minha embalagem, mas eu poderia fazê-lo separadamente, recortá-lo separadamente e colar esse framezinho na caixa com uma fita banana. Fica muito bonito o efeito. Normalmente é assim que as meninas dos personalizados fazem. Como aqui é só um exemplo, só um exercício bem básico, a gente vai colocar direto na embalagem. Esse frame ele vai ter tanto na frente quanto no verso, mas antes de eu fazer uma cópia desse frame e colocar aqui, eu vou escrever um textinho. O que eu vou escrever? Eu vou pegar minha ferramenta de texto, vou dar um clique e vou escrever a palavra Luna, que é o nome da minha irmã. Vou colocar um preenchimento branco. Já vou tirar também a cor de linha, eu gosto de tirar a cor de linha dos desenhos quando eu vou imprimir para visualizar bem como que está ficando o resultado. Vou mudar também a fonte, para mudar a fonte eu posso tanto utilizar a minha barra de acesso rápido quanto abrir o meu painel de estilo de texto. E vou escolher a minha fonte, a fonte tem o nome de Andaluzia. Pronto, eu gosto muito dessa fonte. E vou posicionar o nome Luna em relação ao meu frame, vou dar uma diminuída. E pronto. Vou agrupar o nome Luna com o meu frame, que agora eles são uma pecinha só, tá vendo? Não corro o risco de tirar um em relação ao outro. Vou fazer uma cópia e colocar ele na parte de trás da minha caixinha. Para fazer a cópia, abro meu menu replicar, clico em duplicar e com a tecla Shift pressionada, clico e arrasto para ficar alinhadinho. Pronto. A minha personalização básica já está pronta.